Olá, esta apresentação diz respeito ao tópico específico da disciplina Sistemas Distribuídos, do curso de Ciência da Computação, da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, Web Services. Bom, o professor é o Técio, os alunos, eu, Júlio Miguel de Souza Costa e o Paulo Henrique, que irá apresentar posteriormente a, a parte que diz respeito ao cliente consumindo a nossa API REST, né? Como diz aqui os requisitos, a ideia é desenvolver uma aplicação cliente-servidor utilizando o estilo arquitetural REST. Para isso, eu contei com a ajuda do framework Adonis para construir a API REST, né? O Adonis é um framework bem maduro, robusto para a construção de APIs. Aqui está a documentação, como tudo funciona, desde as configurações. Também no nosso repositório do nosso projeto, deixamos um README com tudo necessário para executar esse projeto, e as especificações de todos os endpoints para que possamos realizar as requisições através dos verbos get, post, delete, etc. As responses, como o corpo deve ser especificado, está tudo aqui, tudo nesse README, para que não tenha nenhuma dúvida quanto à execução do projeto e de que se trata o projeto. Bom, falado isso, né, vamos para a parte da REST API. A nossa REST API conta com um ciclo de vida semelhante ao que tem nessa imagem aqui, com a exceção que não temos uma view aqui. A view está sendo consumida pelo cliente. Aqui parece o MVC. Isso aqui é a própria documentação do Adonis, né? Mas o que acontece? Quando fazemos uma requisição, aqui o cliente, por exemplo, é um browser, né? Ele vai diretamente para as rotas do Adonis, né? E essas rotas me direcionam para um controlador. Esse controlador é onde contém as regras de negócio da minha aplicação ali, onde eu posso requisitar no model para ele fazer uma consulta no banco ou redirecionar para outra coisa, como por exemplo no content HTTP 404 de não encontrado e assim por diante. Isso aqui é uma visão bem ampla, né? E é simples desse jeito as requisições com o framework Adonis, uma API REST com Adonis. Bom, na parte aqui do que diz respeito à API, nossas rotas, existem essas pastas aqui, essas pastas e esses arquivos são criados pelo framework, são arquivos de configuração que diz respeito à execução do projeto, variáveis de ambiente, variáveis de configurações, né? Variáveis de coisa, como por exemplo o .env diz respeito a especificar a porta, se está em desenvolvimento a aplicação. Isso aqui é para URLs que precisam de token para autenticação, o tipo de conexão com o banco e por aí vai. O que importa para a gente aqui, a gente tem aqui no Start as nossas rotas, né? Aqui, por exemplo, deixa eu navegar na aplicação CD Book API, onde está ela aqui, né? E vou executar o comando node ace server watch. Isso aqui é para eu não compilar e nem nada, ele rodar no modo de desenvolvimento ali. E se eu alterar o código, ele não precisa ser reinicializado sozinho. Já faz isso automaticamente. Então aqui é onde eu especifico as minhas rotas, né? Através do route do Adonis, né? Aqui no terminal ele me mostra onde o servidor está sendo executado. No caso local, um toque na porta 7000, que é onde eu especifiquei no .env. Para esse endpoint aqui base, eu coloquei um hello world, certo? Então, na hora que a minha requisição do cliente bate, aqui ele vem para essa função assíncrona, essa função de seta, né, um arrow function, ele me retorna esse simples JSON lá no cliente, esse hello world, né? As nossas rotas da aplicação, elas estão especificadas aqui. Contempla todos os verbos HTTP, o get, o post, o put e o delete, né? Eu vou explicar cada um deles aqui, cada processo, cada requisição. Vamos primeiro aqui acessar essa URL. Você vê que ele me retorna um reload word. Se eu botasse aqui, eu poderia botar qualquer outra mensagem. O Lamundo em português, né? Eu vou salvar aqui. E quando eu bater aqui na requisição, ele já vai me trazer a mensagem automaticamente, né? A mensagem atualizada. Então eu bato a request aqui, ele vem para a rota e ele vai para a função. O mesmo caso são para as minhas rotas, os meus endpoints que diz respeito à minha aplicação, né? Assim que eu bater nesse recurso, a requisição get e post, seja lá o que for, ele vem para o meu controlador que eu estou especificando aqui e nos métodos especificados. O index é um padrão que se coloca para o método get, o store
para um cadastro, o put é o update e o delete é o delete mesmo. Então, indo para a nossa aplicação, que é aqui esse app, a gente tem o controller, né? O nosso modelo é onde eu especifico como os esquemas vão ser criados no banco, né? Mas vamos aqui para o model primeiro, para o controller, perdão. Então, nosso livro controller ele tem os métodos que contemplam as requisições dos verbos HTTP, as requisições do verbo HTTP, né? Então, aqui é o get, aqui é para salvar, atualizar e deletar, né? Então, quando eu faço uma requisição para os meus livros, por exemplo, deixa eu maximizar aqui, para os meus livros aqui, ele vai para o meu controlador, né? Como eu não especifiquei nenhum ID nem nada, ele vai para o meu controlador e pega todos os livros que está cadastrado no banco. Como é que ele faz isso? Nós temos esse objeto chamado context, né? Que ele é do tipo HTTP context contract, é uma interface no qual ele tem vários atributos ali, como response, parâmetros, tudo que vem de um cliente que está consumindo uma aplicação HTTP. Para isso, aqui eu coloquei só um console.log, caso eu coloque algum parâmetro, para mostrar a requisição que está vindo do servidor. Então, aqui, como eu não especifiquei nenhum parâmetro, de acordo com minha rota aqui, ó, eu posso colocar um ID, é opcional, para que eu filtre, né? Eu pegue o livro que eu quero. Eu quero o livro de ID 16, o livro de ID XYZ, seja lá o que for. Como eu não especifiquei, ele não cai nesse if, ele vem para cá. Aqui eu faço um select, isso aqui é por conta do ORM, ele simplifica bastante. O ORM é o Lucid ORM. Se a gente for aqui no model, a gente vai ver que especificamos tudo que vai ficar na tabela do banco de dados através desses decorators e graças ao ORM Lucid. Então aqui é o modelo do livro, né? E por conta do Lucid, ele estende esse base model, já implementa um monte de métodos que abstrai o HTTP, o select, né, o SQL. E aqui eu digo que quando não tem filtro nenhum, eu quero todos os livros. E no meu objeto context, eu tenho esse objeto response, no qual eu posso enviar para o cliente o que eu quiser. No caso, os livros que foram requisitados. Eu vou usar o Insomnia para demonstrar um nível mais detalhado das requisições. Inclusive, ele mostra o HTTP aqui de 200, que foi um HTTP de sucesso. Bom, o Insomnia, que é somente para fins de demonstração que a API está funcionando, né? O cliente consumindo esse API vai ser demonstrado pelo Paulo posteriormente. Bom, agora vamos fazer uma requisição utilizando um ID. Eu vou querer filtrar o livro 10, que é o do Hobbit. Então, ao especificar o ID aqui, ele me traz o livro do Hobbit, justamente ele caiu nessa parte aqui, ó, onde eu tenho um parâmetro especificado. Perdão pelas interrupções, eu moro na avenida e é muito barulho. Então, veio o parâmetro aqui que eu coloquei, aí eu só coloquei esse log, que é para mostrar que a requisição estava vindo. Aqui não é do navegador, aqui na verdade é de um cliente qualquer. Então, basta eu colocar aqui qualquer outra coisa, ele vai atualizar. Então, vamos ver aqui novamente. A requisição ela vai ter que vir. Ok, tá pronto, beleza. A requisição vinda do cliente, então não é do navegador. Aqui é somente a mensagem, é uma mensagem estática. Eu posso até remover isso aqui, era só para mostrar que está interceptando certinho. Bom, como é que funciona o método de cadastro? Esse método de cadastro tem que ser feito através de um cliente, ele vai ser especificado lá, conforme eu falei, pelo Paulo. Mas no meu Insomnia, aqui eu posso demonstrar como é feito e como ele traz aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho o livro Silmarillion, né? Eu já tenho ele aqui, então, aproveitando, vou mostrar já sobre o ID que ele tem. O Silmarillion, ele é o ID... Será que eu deletei? Beleza, ele não está aqui. Então, vamos realizar o cadastro. Aqui está um corpo de uma requisição simples para o método post, né? Então,
Estou usando aqui o verbo post para fazer essa solicitação. Então, quando eu realizo isso aqui, eu tenho no meu HTTP context, na request, um corpo, que é justamente isso aqui, que eu estou fornecendo para que eu realize o cadastro. Nesse console.log, aqui eu estou confirmando se ele foi persistido no banco. Foi cadastrado no banco. Aí ele vai me responder como true ou false. A API está reiniciando. Então vamos cadastrar esse livro aqui. Ele vai me responder com uma mensagem se foi sucesso ou não, através do HTTP status code. Opa. Aqui, eu tenho que especificar a porta 7000. Aqui estava outra porta porque foi de outros testes. Beleza, livro cadastrado com sucesso. E aqui é o que eu coloquei aqui, para interceptar. Foi cadastrado no banco? True. Foi cadastrado no banco. Como é que nós podemos ver isso aqui? Eu posso tanto vir aqui no meu Insomnia ou no navegador. O Insomnia é legal porque ele traz mais detalhes, esse cliente. Então vamos ver se o Simalarium foi cadastrado. Foi cadastrado, a data aqui especificada. Então, ao requisitar o verbo post, ele vem para cá. O recurso a gente vê que é o mesmo, não muda, isso é o padrão REST, né? Então a gente se comunica através de verbos, né? E recursos aqui especificados. Aqui eu especifico em que método ele vai requisitar, que é o método store. Vamos atualizar aqui um livro, né? Para atualizarmos um livro, precisamos fornecer um ID, né? E ele vai realizar o update. Vamos pegar o livro aqui do Computação Paralela do Técio, né? Nosso querido professor. E vamos fazer um put aqui, né? Então, o ID é o ID 16. Vamos colocar abreviado. CP 2021. Pronto, vamos ver se vai atualizar. Beleza, recebi a requisição. Agora vamos ver se o livro foi atualizado. Aqui, CP 2021. Então, funcionando com sucesso. Para o meu delete, é semelhante também. Só demonstrar como é feito o update. No update eu tenho que buscar. Esse aqui, find ou fail, é o do ORM, para ver se a busca vai ter sucesso ou não, ele me retornar caso haja algum erro. Aqui no meu context eu passo o ID do parâmetro, né? Então eu estou pegando esse parâmetro aqui que eu passo, o ID do livro. Então quando o livro ele é achado, né? Eu faço um merge. Esse merge é somente de um método para dizer que ele está fazendo um update lá. Salvo isso aqui e o livro, eu respondo ao cliente que o livro foi atualizado com sucesso. Para o delete é semelhante, só muda o verbo, né? Delete. Eu vou achar o livro e vou chamar o método da URM delete e vou responder que o livro foi deletado com sucesso. Caso haja algum erro, eu lanço um exception através do Midway de exception do próprio Adonis. Então vamos deletar o livro de CP, é o livro 16, né? De ID 16. Eu vou novamente botar a porta 7000. O ID 16 e vamos ver se vai dar certo. Um livro deletado. A gente aqui, a antiga requisição, vamos requisitar uma nova para saber se ele existe ainda. Não existe, né? Vamos tentar procurar esse livro ID 16. Vai me retornar um no content. No content porque não existe, não está cadastrado. Bom, então essa é basicamente a API REST, né? Ela é bem simples. Porém, a API que pode se tornar robusta por conta do framework. Então, basicamente, nós temos os verbos e os endpoints, no qual o cliente se comunica, né? E para cada recurso, eu vou fazer o que eu desejo, né? Bom, agora o Paulo vai apresentar a nossa aplicação cliente, né? A aplicação que está consumindo esse API, vai explicar cada processo, como ela está funcionando. Eu só vou me executar aqui para cd front-end para que o Paulo posteriormente aí possa apresentar. Aqui é só dar um yarn start, todas as configurações novamente estão no GitHub. A aplicação cliente ela roda na porta 3000, foi eu que especifiquei
ela poderia estar especificada em qualquer outra porta. Na porta 3000, o design da aplicação é do Paulo, então ele que é o web design aí. Aqui é o cadastro e ele vai apresentar toda a aplicação aqui, como é que ela consome. Então é isso. Boa tarde, Técio. Paulo Henrique aqui. Dando continuidade, né, à apresentação do Júlio. Ele que apresentou toda a parte ali do back-end. Vou mostrar aqui primeiramente a aplicação funcionando, né? Vocês têm uma visualização melhor de como está o funcionamento. Aqui nós temos a página principal, gerenciador de livros. Aí, basicamente, aqui é uma home onde nós temos o cadastro, a página de cadastro, a página de listar os conteúdos que estão no nosso acervo, os livros. Nós temos aqui 3 livros cadastrados com o título, o autor, a editora e, vamos dizer assim, o ano, né? E uma página para que a gente possa editar os livros cadastrados ou deletar, né? Então, aqui a gente pode ver que temos o Hobbit, o Senhor dos Anéis e Além do Planeta Silencioso. A gente pode vir aqui para fazer o cadastro de mais um. Por exemplo, vamos fazer isso aqui, ó. Sistemas distribuídos ultramoderno. O autor, está aqui o professor Técio. A editora, vamos dizer que é Abril. E a data, a gente escolhe uma data aqui. E a gente cadastra aqui. E nós temos essa mensagem de retorno aqui dizendo que o livro foi cadastrado com sucesso, né? A partir daí a gente pode consultar ali e nós vemos que o sistema, o livro de sistemas distribuídos foi cadastrado. Tem lá todas as suas informações que foram inseridas. A gente pode vir aqui na parte de editar, consultar a partir do ID do livro, nas dívidas, nos inputs aqui nós temos as informações relacionadas ao índice do livro, com todas as suas informações. A partir daí a gente pode fazer as mudanças. Ultramoderno, vamos dizer aqui que essa é a versão 2021. Aí a gente vem aqui editar. E o livro foi atualizado com sucesso, né? A gente pode olhar aqui na consulta e vamos ver aqui que o livro foi modificado. Vamos testar aqui a função de deletar o livro, né? A gente consulta novamente. Temos aqui o livro que a gente modificou agora há pouco. E a partir disso a gente pode apertar aqui em deletar. Nós temos uma mensagem de confirmação aqui, um alerta. Você está prestes a excluir este livro. Confirme se tiver certeza. Ok. Torna uma mensagem, o livro foi deletado com sucesso. A gente vai voltar lá para buscar e nada mais. Certo? Então vamos para o código. Só conferir aqui se está tudo ok. Certo. Bom. Inicialmente aqui a gente tem 4 páginas HTML, um CSSzinho e o index aqui, na verdade, todas as páginas elas estão com um script do Axis, que é a ferramenta que a gente está utilizando aí para fazer as requisições do HTTP. Então, a partir dela, é necessário também que, como a gente está utilizando por CDN, aqui o script com link HTTP, a gente precisa de internet para fazer
esse uso da nossa API. Então, eu recomendo, se for testar a aplicação aí, posteriormente, fique atento a esse detalhe. Então, aqui nós temos um index com o HTML padrão, né? As divs, os links para as outras páginas, né? A gente tem a página de formulário, o padrão, com os seus elementos e CSS, a página de listar, a página de editar e deletar, todas com seus elementos CSS e com o link lá, HTTP do Axios, e os seus scripts que vão ser utilizados, né? Os seus scripts que são necessários para fazer a sua função, né? Que é o que eu vou explicar agora. Bom, inicialmente a gente usa aqui o principal, que é o Express, que é a ferramenta para servir os dados estáticos, né? Os arquivos estáticos, como no trabalho do SAC, do Aracity, né? A gente tem aqui um servidor que, a partir disso, nosso cliente está rodando aí na porta 3000, aqui, como pode ver nesse terminal aqui do lado. Nosso cliente está rodando na porta 3000 e o servidor está rodando aqui nesse outro terminal na porta 7000. Estamos aqui onde ele está servindo aqui as pastas source e a pasta public e os seus arquivos. Então, basicamente, ele apresenta essa mensagem aqui e abre a ferramenta para a gente lá na porta. O handle listar, basicamente, quando eu aperto lá no HTML listar servo, ele vai fazer essa requisição vai utilizar o verbo get para fazer essa requisição do nosso servidor sobre os livros que estão lá cadastrados, né? Então, como resposta, a gente vai requerer os dados dessa resposta, dessa requisição, e vamos usar esses dados como parâmetro de uma lista dinâmica que a gente está criando. Então, basicamente, a gente tem aqui os livros, a gente está criando um elemento HTML na nossa página lá, uma tabela, e basicamente aqui as linhas são criando uma linha e as linhas de dados, que é a linha do ID, de título, autor, editor e o ano. Então, a gente vai percorrer esse array de livros que a gente criou e vai preencher os elementos com os elementos que a gente recuperou da requisição. Então, a gente vai espalhar em cada coluna dessa tabela os elementos, né? Os elementos os dados que a gente recebeu através da requisição GET. A gente vai aqui para cadastro. Bom, no cadastro, quando a gente está aqui, a gente preenche o formulário com os valores e aperta o botão cadastrar. Eu estou aqui capturando o elemento do form, atribuindo aqui o elemento na minha variável form, e capturando os eventos que acontecerem dentro desse form. Especificamente, eu estou aqui atenção ao submit, que é quando ele apertar o botão de cadastrar. Quando esse submit for reconhecido, ativado, ele vai chamar a função handleSubmit. A função handleSubmit, ela vai capturar esse evento. Esse prevent default é para fazer o desvio padrão, que ele impede que faça o desvio padrão para fazer o fluxo abaixo, né? Por exemplo, eu estou capturando o evento, fazendo os dados aqui e a partir do meu data, eu vou fazer uma entrada com os livros, criando um objeto livro. A partir das entradas de todos os formulários lá, eu crio um objeto livro. Isso automaticamente ele já faz para mim. E criando esse objeto livre com todas as entradas lá de cada input do formulário, eu vou fazer o post
utilizando mais um verbo aqui do HTTP. E vou usar a requisição do post no meu servidor aqui e inserindo o objeto livre. Então, como resposta, em sequência eu vou ter um alerta dizendo a mensagem do servidor que o cadastro foi feito, né? E caso aconteça alguma falha, algum erro, eu também vou ter uma mensagem de alerta. Depois disso, vamos aqui mostrar o de buscar. O de buscar, basicamente, consiste em apresentar tudo que está aqui, tudo que tiver no nosso banco de dados. Como ele vai fazer isso? Não, esse é o de listar. É aqui. O buscar, ele está associado a esse botão aqui. Quando eu insiro um ID e aperto, quando eu insiro um ID aqui do livro, que eu quero fazer a busca, e aperto buscar, vou dizer aqui, ó, ele vai inserir os valores nos inputs. E com isso, o buscar é exatamente isso que ele está fazendo aqui nessas linhas de baixo. Estou capturando o botão e monitorando o evento clique que aconteceu nele. Quando acontecer o evento clique de buscar, eu vou chamar handle busca. Handle buscar. Tenho aqui a minha função, capturando o evento, e o valor do campo pesquisa, que eu estou atribuindo, vai ser o valor que ele vai fazer a busca. Aí, se esse campo não tiver vazio, ele vai prosseguir. Entendeu? Caso esteja vazio, ele vai emitir o alerta aqui, campo de busca vazio. Então, ele vai fazer a requisição GET com o valor do campo de pesquisa, ou seja, o ID que eu inseri lá no input. Como resultado, eu vou ter os dados da minha requisição, os dados do meu response, e eu vou distribuir esses dados através dos inputs que estão lá na minha página. De um em um eu vou fazendo isso aqui. O ID, o título, o autor, editor e o ano. Essa linha aqui ela vai se repetir em outras páginas também, que é por conta do CSS para os formulários, para os inputs, ficar com aquele estilo. Aqui, para cada input, a gente está dizendo que a gente está tornando disponível a edição nele. Por quê? Você pode observar que de cara aqui os inputs estão bloqueados, tá? Eles só vão ser os inputs, tanto os inputs quanto os botões. A partir do momento que você insere o valor e ele busca, é onde ele começa a liberar aqui e os botões também estão liberados, certo? Aí, com isso, ele vai liberar os campos e liberar os botões de editar e os botões de deletar, certo? É isso que está acontecendo aqui nessas linhas. A partir daí, isso aqui foi o que eu tinha explicado antes. Que ele está distribuindo as variáveis aqui que ele capturou, ID, título, e está distribuindo ela pelos campos desses inputs aqui. Aqui ele capturou as informações e aqui ele está distribuindo. Caso o valor inserido aqui, vamos dizer aqui, 41, buscar, e após essa busca ele não encontrar, ele vai emitir o alerta aqui, não foi encontrado o livro para o ID fornecido, certo? É onde ele vai mandar esse alerta aqui. E caso ocorra algum erro, ele vai mandar a mensagem aqui, ocorreu um erro durante a busca, e o código do erro da mensagem lá que foi estabelecida. Bom, o handle editar, ele vai ser acionado quando eu tiver aqui
já feito a busca e apertar o botão editar para fazer alguma mudança na minha entrada que já está lá no meu banco. Como vai funcionar aqui? Da mesma forma como o outro, estou capturando os eventos que acontecem no botão editar, e aqui eu estou capturando o evento clique e chamando a função random editar. Quando ela é acionada, eu vou aqui pegar todos os valores dos campos, salvo aqui atribuo nessas variáveis para eu fazer a manipulação. Eu crio um objeto com os valores que estão no campo. E aqui, através dessa requisição put, eu insiro novamente os valores do campo dentro do meu, quer dizer, dentro do meu objeto. E faço esse envio para o meu banco de dados. Tudo isso através do seu ID, né? O ID é único lá e tem a ver com a sua posição lá no banco de dados. Aqui, novamente, aqui eu tenho o CSS e para pegar os inputs, né? O W3 CSS é para os formulários. Né? Então, para cada input, a gente vai desabilitar os campos novamente, depois que toda a ação de editar os valores da nossa entrada forem concluídas, a gente vai desabilitar novamente os campos e apagar eles. Após isso, a gente vai ter finalizado a ação de editar. Caso ocorra algum erro, ele vai apresentar essa mensagem aqui. Ocorreu a requisição de edição e o erro e o código de erro, a mensagem de erro. A outra possibilidade é você, caso queira deletar uma entrada. Caso você queira deletar uma entrada, vai seguir os mesmos passos. Buscar aqui, o livro vai ser mostrado e ao apertar o botão deletar, que ele vai capturar o evento e chamar handle deletar. A partir do ID, ele vai mostrar uma mensagem de alerta perguntando se a gente quer realmente excluir o livro. Se concordar, ou seja, se for true, aí ele vai seguir aqui. Vai fazer a requisição de delete através do ID inserido no nosso input lá. Aí, através do ID, ele vai apagar o livro do nosso banco de dados, tá? Usando a requisição aqui delete. Após isso, nós vamos ter uma mensagem de alerta dizendo que foi deletado, foi apagada a entrada lá. E, novamente, como nas outras etapas, a gente vai desabilitar os inputs e limpar o espaço. Caso contrário, ocorra algum erro, imprime a mensagem de erro novamente. Certo? Então, basicamente é isso. Se a gente quiser deletar aqui, a gente apaga o Hobbit, ele vai apresentar a mensagem aqui, e a gente pode cancelar, ele continua, mas se quiser insistir, livro deletado com sucesso. E ao listar o acervo, a gente vê lá que o Hobbit não faz mais parte do nosso banco de dados. Certo? Então é isso. Obrigado. E valeu.